Mas, assim, a gente... O dele ali, eu acho que tem alguns só comentários escolares que a gente não tem recurso hoje. Tá certo. Agora, a questão ali é muito boa, aquele aplicativo. Agora, sim, aquele aplicativo que eu mandei para vocês no celular, o MyBible, não fica atrás, não. Eu estou sendo sincero a vocês. Logo que o Logos é algo autoritativo, tem um material escolástico muito bom, exegético também muito bom. Mas, assim, não, eu estou sendo sincero a vocês, não fica para trás, não. O MyBible, ele não fica. Som, Luciano, graças a Deus. Bem, professor. Deus abençoe. Tudo na paz. Chegamos aí. Então, vamos lá, se vocês puderem aí, sei lá, abaixar o som de vocês, alguma coisa assim, que eu estou escutando aqui. Caio, eu acho que é o de Caio. Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade, não é? Eu fiz até um artigo nosso, pela misericórdia de Deus, eu fiz um artigo quando eu estava estudando no MINTES, que é de mestrado aqui que agora vai ser da Presbiteriana Bíblica Fundamentalista aqui do IPCEP. Eu sei que existem muitos pentecostais e carismáticos que são bons exegetas, mas não existe, pelo menos no cenário brasileiro, teólogos tão bons de forma exegética como os presbiterianos. No Brasil, não. E eu acredito, fora tem os batistas, né, principalmente os batistas sulistas norte-americanos, que são bons. Mas caráter exegético, presbiterianos são incomparáveis. E eu sei o que eu estou dizendo. Eles são incomparáveis em relação às questões originais do texto, eles são fora do comum. A gente não tem essa simbiose em relação a algumas perspectivas no que diz respeito à soteriologia, mas eles são ultra, mega, super bons. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, tem um slide aqui, deixa eu repartir a cama aqui. A câmera, tá certo? Deixa eu ver. Seja bem-vindo, irmão Carlos Alberto. Caio tá na casa da namorada, é, Caio? Ou tá vocês dois assistindo, é? Estão os dois, né? É isso mesmo. Vocês dois, é? Que bênção. Louvado seja Deus. Não se preocupe não que o certificado dela está garantido também, viu? Amém. Então, vamos lá. Bem, quem aqui assistiu 40 minutos da aula, Caio participou da última aula? Não foi, Caio? Também não. Mas chegou a assistir? Uma parte, né? Uma parte. Só uma parte, Severino assistiu, não é? Mas é quase, digamos, a gente vai atualizando essas questões para que a gente possa entender algumas determinadas coisas. Bem, a gente falou, a propedêutica do Códice Paulino, propedêutica quer dizer as questões exordiais, quer dizer as questões de início, né, de uma perspectiva de um determinado assunto. O que é um codicilo? Codicilo, deixa eu dizer para vocês, ele tem quase o mesmo peso que um testamento. Uma pessoa sabe, né, que vai vir a óbito, ou de forma prévia faz isso, a pessoa faz um testamento dizendo aquilo que ele quer deixar por herança a sua repartição, através do inventário. E no caso do codicilo, o codicilo é o seguinte, ele tem o mesmo peso de um testamento, inclusive já entrou em desuso no jurídico brasileiro, no Senado Tupiniquim. Mas o codicilo ele tem um peso de um testamento, só que diferente de um testamento, no testamento você precisa de alguém que faça a manutenção jurídica, né? No caso, um advogado para que você possa fazer aquilo. No caso do codicilo, não. Necessariamente a pessoa que vai fazer esse codicilo, que é deixar os seus últimos pedidos, essa pessoa só tem que estar num estado de consciência plena, tem que estar com a sua saúde mental de cunho elevado. Bem, se a gente for analisar isso dentro da ótica daquilo que o apóstolo Paulo viveu,
Paulo, ele também muito consciente que ele vai morrer e ele está bem consciente daquilo que ele está vivendo. Por exemplo, 2 Timóteo, que é um texto basilar para que você possa entender que, diferente das outras cartas, como em Filipe, Colosso, e como ele se auto-intitula de embaixador em cadeias, lá em Efésios capítulo 6, ele sabe nessa primeira prisão que ele vai sair. E ele roga à igreja as suas orações para que Deus o possa libertar daquelas cadeias. Nesse caso, nessa última cadeia, né, que a gente sabe, né, onde ele está na antessala do martírio, e ele tem plena consciência que ele vai morrer. Ele tem plena consciência que vai morrer. E com isso tem um texto básico, que é 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: combati o bom combate, né? O tempo da minha partida é chegado, estou sendo oferecido como libação, 2 Timóteo 4, 6. E o 7, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Isso é para você que essa tradução, digamos que está equivocada. Quer dizer, as nossas traduções não estão equivocadas, tá certo? As nossas traduções não têm como exaurir aquilo que realmente o texto em grego quer dizer. O texto é realmente, ele precisa de um verbo auxiliar, porque o tempo dos verbos que Paulo utiliza, ele está no perfeito. Deixa eu explicar. O tempo perfeito é uma coisa que aconteceu no passado e os seus efeitos continuam. Ou até um determinado momento, que vai se acabar, ou ele dá continuidade mesmo àquele fato já tendo ocorrido. Por exemplo, a expressão tetelestai, está consumado, ele está no tempo perfeito. Foi uma coisa que aconteceu lá atrás e os seus efeitos do ato salvífico, do sacrifício de Cristo, até hoje existe. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porquanto está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O efeito, não é, da questão do ato salvífico de Cristo, de cumprir o seu chamado de forma plena, perfeita, total e eficaz, nós gozamos até hoje dos seus efeitos. A prova é disso, que faz 2000 anos e nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas no caso de Paulo, o texto deveria ser traduzido mais ou menos assim. Eu estou acompanhado aí, nada... Opa! Alguém falou? Eu estou acompanhado de Antônio Renato Gusso, a partir da página 160, quando ele vai falar sobre os verbos, tá certo? E a minha edição que eu tenho em casa é a segunda edição. A ideia não é o meu tempo chegou. O tempo da minha partida tenho chegado. Eu tenho combatido o combate. E a minha carreira tem chegado. Porque a ideia é o seguinte, é que isso não é necessariamente, porque quando a gente pega no português, ele está no presente. Combati. O combater, a ideia é que Paulo está combatendo naquele momento que está na prisão, mas a bem da verdade não tem como exprimir e exaurir a realidade textual, porque a ideia é que Paulo, ele não combateu naquele momento, ele já vem combatendo desde o tempo da sua conversão até aquele momento. A ideia de que a sua carreira, porque Paulo faz uma princípios de analoguton, que é o princípio de analogia, como Tomás de Aquino diz na Suma Teológica, na parte introdutória, que é o princípio da analogia, que a gente sempre vai ver biblicamente, inclusive a gente vai ver algumas coisas aqui em relação a isso. O princípio da analogia, que Paulo sempre vai buscando esse arcabouço para inteligir, né? Interar com as outras pessoas, não é? O tempo combatia o bom combate. Paulo está se referindo nada mais nada menos aos atletas gregos romanos, da época que era a luta das Olimpíadas romanas. Quando ele está dizendo a minha carreira tenho chegado, não é? É que Paulo ele está correndo numa corrida e vocês sabem que a principal modalidade esportiva da época grega e também da romana é a corrida.
Inclusive, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, é a mesma coisa que Paulo está utilizando, que é uma linguagem bem, digamos assim, bem similar dentro da questão da cristandade. Que ele está dizendo que ele correu a carreira dele, chegou, já tinha corrido um monte e estava chegando o seu momento final. Está dando para entender aí, amados? Amém. Eu estou acompanhando aqui o presente que os alunos lá do IALT me deu, né? Esse Leandro Barreto aí foi um dos que fizeram o complô, né? Juntamente com o Caio. Me deram esse Novo Testamento interlinear em grego, que é muito bom, que a gente vê os textos também, pode acompanhar nas questões em grego. Então, vamos lá. Paulo, ele deixa bem claro, a gente já falou nas outras aulas, se você puder ver a aula que se passou, a existência da continuidade ministerial, o repasse da instrução, porque Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, aquilo que tu aprendeste passa para homens idôneos, para que possam repassar. O Samper, ele vai dizer que a questão ministerial de Paulo é um divisor de águas, porque o colégio apostólico ele vai acabando e vai se perpassando os ensinos através daqueles que vão receber aquela mesma ideia da tocha olímpica que vai sendo repassada. Os imperativos que imperam, eu coloquei isso, e a gente não falou em totalidade, tá certo? É porque Paulo utiliza muitos verbos no tempo imperativo. Esse tempo imperativo ele pode ser de negação, pode ser de permissão, e pode ser também, como o Daniel vai dizer, tem outros também, mas a questão de ordem. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. O que é que diz lá? Vocês lembram? Bati um bom combate, né? Não, 2, verso 8. Esse é o 7 e o 8. O 2. Vocês lembram? Vocês querem que eu fale? 2 Timóteo, professor, capítulo qual? Eu tenho como recitar novamente, por favor. Capítulo 4, verso 2. Pronto, vamos É um ver. texto bem conhecido. Pregue em tempo e em fora de tempo. Redargua, ensina com toda a legalidade e doutrina. Não é isso? E aí, Carlos Alberto? É isso mesmo, Carlos Alberto? Pregue a palavra, insista a tempo, Repreende, fora de exorta tempo. com toda a longanimidade e doutrina. Vamos lá. Esse verbo aí, a questão de pregar, que é o keruxon tolongon, em grego. Keruxon, ele está no tempo imperativo. Veja, e essa ideia que Paulo tem, veja, existe uma coisa na questão do jogo retórico, preste bem atenção que eu vou dando dica retórica aqui, tá certo? Existe uma coisa chamada de acordo comum entre o emissor que está dizendo e o receptor da mensagem. Acordo comum. Por exemplo, vamos lá. Se eu falasse aqui Paterremon torragiesteto tu onamassu polimeroscai politropos profetais. É mistério. É mistério. Por que eu estou dizendo isso? É porque isso, eu não estou me colocando, vocês me conhecem, né? Não preciso nem falar isso, né? Mas eu não estou colocando algo superior, porque eu citei alguns textos em grego, Pai Nosso e a parte de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Eu não estou falando isso. A ideia é o seguinte, para que uma pessoa receba uma mensagem de forma plausível, existe uma coisa de acordo comum entre o emissor e entre o receptor da mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo, você tem que lembrar que Timóteo, ele é um judeu. Pode falar, Luciano. Professor, mas ele fala aqui, ó, que seja em ocasião oportuna ou não. As pessoas têm que estar... ele tem que primeiro preparar as pessoas para ele ministrar o evangelho, ou ele chega na praça pública lá e começa a ministrar. As pessoas têm que estar preparadas antes para ouvir, ou porque ele disse que é fora em tempo e fora de tempo. Não, tá certo, não, Luciano. É que eu não estou falando acerca disso. Isso aí você está certo. É tempo e fora de tempo. Ele está dizendo que quando tiver oportunidade, pregue o evangelho. É o que ele está dizendo a Timóteo. O que eu estou falando
Por exemplo, eu vou lhe explicar agora, porque a palavra queruxon, ela é usada na Septuaginta, tá certo? Em relação aos arautos do Antigo Testamento. O que é um arauto? Vocês lembram o que é um arauto? Me digam aí o que é um arauto. Você O lembra? arauto é o do Era boi, aquele né? que proclamava as boas novas. É o que, Caio? Era aquele que proclamava as boas novas. Justamente. Não somente as questões das É. boas novas, mas ele era um representante estatal que ele não poderia nem retirar, nem acrescentar nenhuma palavra ou do monarca, ou do despota quer dizer o ditador, né? Ou do imperador. O que Paulo está dizendo àquele jovem pastor Timóteo? Ele está dizendo que a mensagem do evangelho, porque assim, corria-se risco de vida, principalmente nos arautos, que acrescentasse alguma coisa ao discurso do imperador, ou se retirasse também. Ele tinha que entregar de forma total aquela mensagem. E veja, isso é um modo imperativo. Por isso, meus amados irmãos, Martinho Lutero dizia o seguinte: nós devemos escutar o evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. E lá naquelas questões que eu falei, a partir da página 99 do livro de John Theodore Miller, que é Dogmática Evangélica, quando ele vai citar Martinho Lutero, que é como se faz um teólogo? Essa é a pergunta. Oratium, meditatium, tentatium, factum, teólogo. Oração, meditação e as provações é que faz um teólogo. Quando se fala da meditação, Martinho Lutero é enfático que nós devemos ler e reler o texto, cada sentença gramatical, porque se não tivermos uma certa madurez em relação a isso, nós iremos cair como banana podre. E Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte: quem cessou de aprender, cessou de ensinar, e o que não semeia nos estudos jamais colherá no púlpito. E ele dizia o seguinte: nós precisamos de homens teólogos, porque ninguém pode fazer um homem para a guerra a partir de um pé de banana. Isso é as palavras de Spurgeon. E veja, a questão de Timóteo, lembremos que Timóteo está numa ambiência inicialmente de apostasia. Por quê? Porque eu ia utilizar um impropério aqui, as pessoas podem não entender, porque tem algumas mulheres que vão escutar depois, eu tenho que pisar um pouco no freio na minha linguagem, na minha verve. Mas preste bem atenção. Paulo, ele está numa ambiência de iniciação de apostasia, de separação de joio e trigo, né? De joio e trigo, porque as questões da perseguição servem para isso. Por isso que Paulo disse em 2 Timóteo 4,10 que Demas me desamparou amando o presente século. E veja, existe uma necessidade de ser um arauto de Deus. Veja, se eu for aplicar, se nós nós fomos colocar uma aplicabilidade desse texto, é algo assim que parece que a gente está vivendo um momento diametralmente oposto ao imperativo que o apóstolo Paulo disse no seu codicilo ao jovem pastor Timóteo. Porque, veja só, meus amados irmãos, veja o que eu estou dizendo para vocês, eu já repeti isso aqui, e até mesmo na ambiência acadêmica. John Charles Halley tem um livro chamado Sobre Santidade. No exódio do livro, né, na questão introdutória, né, para quem assistiu a nossa live no Praescription, de uma carta, ele deixa bem claro: um dos assuntos menos tratados no ser eclesial, sabe qual é? Santidade. E hoje, santidade, para muitas comunidades cristãs, da qual eu estou inserido, santidade virou metonímia de estilo de roupa, somente. Ou então, um abraço, né? Digamos que muitas vezes vilipendiado pela consciência, de uma questão de doutrinação humana. Veja, quando se fala dessa questão de Paulo, né, de não acrescentar e nem retirar, a questão da mensagem, né, de pregar em tempo fora do tempo, vejam o que mais faz sucesso na internet. Podem para observar, não estou dizendo que sejam todos. Eu coloquei lá no grupo, né, não sei se vocês ficaram ofendidos com isso, né? Vocês têm uma matureza muito elevada.
mas para vocês não terem... Você vê aquela jovem lá, usada pelo demônio, aquela Vitória Souza, aquilo ali é mais uma extensão dos tentáculos do diabo, não é? Aquela jovem, ela faz R$200 mil por mês. Cada administração dela custa, em média, de R$8 mil a R$5 mil. Para falar o quê? Vox Populi, Vox Dei. É uma mensagem, é o que o Michael Orton chama, né, de deísmo terapêutico. O que é um deísmo terapêutico? Ele tem um livro chamado Cristianismo Sem Cristo. O que é isso? Isso foi um fenômeno já destruído lá nos Estados Unidos. E chegou aqui no Brasil hoje nas asas de Satanás. Mas vejam, o que é isso? É um evangelho onde não existe uma significação de renúncia, de abjeção do próprio eu, mas que prega um triunfalismo. E é terapêutico porque lembram mais as questões relacionadas à fenomenologia da psiquiatria, da psicologia, do triunfalismo. Aí pega a porta, vê essa porta. Essa porta está aberta ou está fechada? Está fechada. Sabe que Deus está dizendo que, enquanto essa porta estiver fechada, você tem a mão para botar a maçaneta e abrir. Veja, pare para analisar. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Todos vocês, certo o irmão Severino, que não esteja estudando de forma acadêmica, mas estamos aqui juntos, né, aprendendo. E assim, no que tiver na minha alçada, eu ajudarei ele de todas as formas, o irmão Severino Ramos, né, de todas as formas, assim, o ajudarei. Mas veja, se está estudando dentro de um seminário, para quando você tiver... Seja bem-vindo, Gustavo. Para quando você tiver escalado e você poder pregar o evangelho, você não pregar o evangelho, você pregar sobre autoajuda. Leonardo Reverendo diz o seguinte: se Cristo pregasse a mesma mensagem que os pregadores pregam hoje, ele jamais seria crucificado. Como Timothy Keller, que morreu ontem, no período da manhã, vítima de um câncer que já estava lutando há muito tempo, ele diz uma coisa bem interessante: Cristo nunca foi um cara legal, não é? Porque não se crucificam caras legais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Podem falar, viu? Estou aberto aqui a conversar, até mesmo ser criticado, né? Talvez tenha algum fã aqui. Amém, Gustavo? Seja bem-vindo, viu? Está no trabalho lá na padaria e está escutando. Quem quiser falar, alguém quer falar alguma coisa, acrescentar, pode falar. Agora sim. Leandro aí é fã de Vitória Souza, né, Leandro? Não, senhor, até estava rindo hoje com essa jovem aí. Felizmente, né, o povo está navegando, né, essas heresias, essas situações aí que não enriquece nada, né? É os ventos de doutrina, né? Cada ano vai se mudando, né, as questões. Agora, as igrejas não querem ser mais chamadas de igreja, agora são churches. E outra, professor, nós que estamos aí focados, né, para buscar o conhecimento, parece que é errado, né, porque as pessoas hoje, muitos ministérios, estão mais valorizando esses tipos de pregação, de que as próprias pessoas que estão se capacitando estão sendo desvalorizadas nos últimos dias por pregar o evangelho como ele tem que ser pregado. E aí abre-se a margem aí para que essas pessoas aí ocupem os púlpitos, enriqueçam, mas é como o colega falou lá no grupo, né? Vendendo sua alma, né? Vendendo a alma,
e querendo se aprofundar mais na parte da riqueza. Mas é por isso que estamos aqui, nos debruçando, aprendendo, para poder ir para os púlpitos, para combater, né, contra essas heresias, essas colocações aí que antibíblica, né? Se eu tiver Amém? errado aqui, Caio me corrija, né? Mas tem um filho de Satanás, né, que é tido como um sociólogo até. Se você vai estudar direito, você deve ser caudatado dos livros dele de forma inicial aqui no Brasil, que é o Michel Foucault. Michel Foucault dizia o seguinte: para se destruir as coisas, né, ele já tem uma evolução de um pensamento, ele é um revolucionário, né, juntamente com Simone de Beauvoir, dois filhos do diabo, né, que queriam abaixar a maioridade sexual lá na França, né, um ato na década de 70. Ele dizia o seguinte: para se transformar uma ideia, para ser sufocada ela, sabe como é que deve ser feito? Muda o discurso. Dá uma nova realidade ao discurso. Igreja não, bota church. Não, esse negócio de pregar, né, uma pessoa bem formal, não é? A pessoa. Pode falar, Carlos Alberto. Sobre esse assunto aí que estamos falando, segundo Timóteo também 4, ele já fala sobre a respeito, que diz assim, 4:3, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, Suportarão. mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, eles não suportarão ouvir, na verdade, né? Amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Desejo. Veja, daí é um texto bem claro aí, é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, ninguém quer pregar o verdadeiro evangelho, a boas novas. Ninguém quer pregar boas novas, o evangelho de Cristo. Hoje em dia, assim, eu digo assim, quando ninguém é esse povo que não quer pregar o verdadeiro evangelho, as boas novas. Esse povo quer trazer para si esse jargão de autoajuda, como se fosse o evangelho de Cristo, para todos terem todos aceitarem e tal, porque o que confronta o pecado é a verdade, e hoje ninguém quer confrontar a verdade, ninguém quer confrontar o pecado com a verdade que é Cristo. Eu costumo dizer que João Batista ele foi foi decapitado porque ele confrontava o pecado. Ele falava a verdade, e a verdade às vezes traz isso. Ninguém quer para falar. Pronto. À vontade, professor. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? A fala do nosso. Foi Sim, ilustre da sua colocação aí, viu, mestre? Ô, professor, eu concordo com a ideia do nosso colega, né? Porque a gente vê Paulo ali, o apóstolo Paulo, Festo ficou revoltado com o ensinamento de Paulo sobre Cristo, e a ponto de dizer a Paulo: Paulo, as muitas letras te enlouquecem. O apóstolo Paulo ali, ele já ficou com medo já de se converter, porque a verdade pregou com tanta convicção, né? A ponto dele sentir: esse cara quer me converter ao cristianismo, porque dentro do âmago do ser dele, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 2, o verso 15 e 16, que a mente ora acusa, ora defende, mas dentro do âmago dele, ele sabia que Paulo estava certo, porque Paulo provou com A mais B na doutrina, né, cristocêntrica, mostrando o verdadeiro evangelho de Cristo. E aí, no ouvido de Festo, criou comichão, porque ele não pôde não pôde confrontar aquele argumento que Paulo estava expressando. Então, é só mais um acréscimo de vários outros que a gente pode ver que é o que está acontecendo no presente século. Se já acontecia lá atrás, agora é que a nossa luta é mais intensa ainda, e precisamos estar preparados para ir aos tribunais também por defender esse código. Amém? Amém. Isso é verdade, viu? Porque assim, você deixou bem claro, Wes. O que aconteceu aqui?
você deixou bem claro essa... Peraí, deixa eu ver aqui, viu? Não sei o que está acontecendo. Deixa eu parar a apresentação aqui e colocar. E essa questão, meus amados, eu vou ser bem sincero a vocês. Eu espero que vocês, né, tanto assim como eu, né, vocês realmente estejam, veja só. Se eu for perguntar agora a um pastor norte-coreano, ele está apto a morrer pelo evangelho. Se você pegar Justino Mártir foi preso. E o nome dele, Justino Mártir, foi martirizado. Né? E dele é o que nós chamamos, né, que é o divino espermatos, né? Que existia na filosofia rastros do que se podia dizer respeito ao cristianismo. O evangelho, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires foi, né? A semente, né? A semente do evangelho. Carlos Alberto, pode falar, meu irmão. Não, professor, pode ficar à vontade, estou acompanhando. Não, diga, você não falou aí, você levantou a mão, você quer falar, pode falar, mas estamos Não, aqui não. para lhe ouvir. Não, tá tudo bem. Professor, nessa colocação aí do apóstolo Paulo, a gente pode entender que Festo interrompeu o discurso, né? Então, eu posso entender que os discursos dos verdadeiros cristãos que pregam a Bíblia está sendo aplacado, está sendo abafado, ou estão tentando abafar nos cultos para que não fale o evangelho da salvação, sótero, que não fale mais sobre o pecado, que não fale mais sobre Cristo, né? E estão tentando interromper o verdadeiro evangelho. E veja só, deixa eu só colocar um adendo naquilo que vocês já estão falando com uma prudência, né, elevada. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui, né, acerca dessas coisas que nós estamos, né, incutindo sobre essa questão desse assunto. Pare para analisar, meus irmãos. A situação está bem periclitante se diz respeito ao evangelho. Eu não sei se eu disse a vocês, eu falei aqui em outra aula, não sei se falei no grupo também, eu estou anotando, todo canto que eu vou anotando as palavras principais que são ecoadas no sermão. E, pasmem, eu escutei umas 20 mensagens, né, desde que eu comecei isso. Nenhuma delas fala do evangelho. Pasmem o que eu vou dizer para vocês. Amanhã, na Escola Bíblica Dominical, pergunte se vocês são professores, líderes, ou se vocês são caudatários da EBD, membros lá. Pergunte o que é o evangelho. Na melhor das hipóteses, vão responder que o evangelho é boa notícia. Só. Mas se perguntar para destrinchar aquilo que é o evangelho, vai ser complicado, viu? Vai ser muito complicado. Alguém quer mais falar alguma coisa? Vamos lá. 3 inferências. Esse é da continuidade dos imperativos que devem imperar, que imperam. Eu coloquei isso, né, parece uma redundância. Perdão. É porque o imperativo, bem na verdade, ele é imperativo no modo, né? Mas se vai praticar ou não, aí é totalmente subjetivo, né? Se vai ser praticado aquele que Timóteo vai falar. Pode falar, Luciano. Professor, Diga. em 1 Coríntios, no capítulo 9 ou 14, diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Certo. O que Paulo quer dizer com isso? Financeiramente. Financeira. A questão é financeira. Porque a igreja até certo ponto, né, ela não queria ajudar o apóstolo Paulo, né? Essa é uma das cartas também muito pessoal do apóstolo Paulo, devido... Olha, quando o pecado entra, meus amados irmãos, as primeiras pessoas a serem atacadas são aquelas pessoas, né, que estão sobre a égide da igreja. Aí, no caso,
da questão de viver do evangelho, eu entendo que a questão não... A questão existe a ortodoxia e a ortopraxia e a ortopatia. A teologia corrige tudo isso. A ortodoxia é o conhecimento correto, a ortopraxia é a prática correta. Mas no caso aí que Paulo está falando, realmente está intercambiável com a ideia de receber salário, né? Porque a comunidade eclesial... Os mestres, Pode falar. para que haja alimento, para que haja também, né, financeiramente, até para que ele também comprassem, né, o que fosse necessário para ele poder também continuar escrevendo e mantendo as outras igrejas que ele visitava, né? Pronto, por exemplo, vou só dar uma dica aqui para você. Papiro era muito caro para escrever. Ainda é hoje, né? Hoje ainda é caro, mesmo tendo esse poder artesanal. Papiro era tão caro, não é? Aqui teve que inventar a questão do pergaminho, né? A pergaminho são pele de animais. O papiro, ele é feito do Sibiros papyrus, que é uma planta que fica perto do rio Nilo. Veja, só para você ter ideia, um papiro em dólar, hoje, é o que eu escutei, eu não tenho noção, eu escutei alguns estudos. Ele poderia variar de 6 mil a 60 mil dólares. Em preço hoje. Imagina o apóstolo Paulo, que tinha que escrever as cartas para a igreja, se não tivesse, com todo respeito, um apoio financeiro da igreja ou da comunidade eclesial. Me digam. Era complicado, né? É por isso que hoje existe aí muito coach, né? Vivendo do evangelho, né? Sendo sustentado ele, família, casa, mansões, né? Tudo, aí diz que é tudo pelo evangelho. Não, mas os coaches, não, eles são coaches, né? Não tem nada a ver com o evangelho, embaraçou um monte de coisa. Mas se né? tem pastores, né? Deve ser isso mesmo, né? Mas vamos lá. Abram aí. Eu vou colocar aqui na tela. Colocar no Bible Hub. Certo? Bible Hub. Vamos lá. Abram aí 2 Timóteo, capítulo 2. Né? Lembra do que eu falei sobre as questões de analogia? Lembra ou não? E só fala. Inclusive, tem alguns alunos aqui que eles são alunos de hermenêutica, né? Lá da igreja Remidos do Senhor, né? Isso. Positivo. Deixa eu só colocar aqui o texto aqui. O computador hoje está daquele jeitinho, bem rápido, para não se falar o contrário. Vocês utilizam esse site? Paulo ele vai utilizar 3 analogias, não é isso? 3 analogias. Vai falar do soldado romano, do atleta romano e do lavrador. São 3 inferências analogamente corretas. Né? Paulo vai falar aquele jovem pastor utilizando esse recurso literário, não é, para fazer essa parenesis, né? Essa questão ao apóstolo Paulo. O exórdio da parte de 2 Timóteo, capítulo 2, é bem interessante, que Paulo diz o seguinte, né? Fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Paulo vai dizer, deixar bem uma coisa bem interessante, né? E quem vai dizer isso é João Calvino.
é que pessoas, mesmo essas pessoas sendo dotadas de excelentes dons, essas pessoas não estão imunes às perseguições e às aflições internas que podem ocorrer. Eu gosto muito do William Butler, quando ele diz que a graça ela é graciosa e bela e tonificadora. Veja, o cenário é totalmente sanguinário, o cenário da época, pessoas estão apostatando, e ele pede para que esse jovem pastor, ele volte, não é isso? Ele volte a ser inflamado com a graça, né? Eu vou entrar nesse texto. O interessante é que em 2 Timóteo 1, 6 e 7, Paulo vai dizer a esse jovem pastor o seguinte. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 6. Ele vai deixar bem claro o seguinte: desperta o dom de Deus que há em ti, não é isso? O que foi concedido mediante profecia pela imposição de mãos do presbitério. Não é isso que ele vai dizer? Preste bem atenção. Essa questão desse fortalecimento da graça tem a ver justamente por causa disso. Ao que tudo indica, estava existindo a defectibilidade, não moral, mas de ordem de medo da parte de Timóteo. Por isso que Paulo faz esse recurso. A palavra ali, despertar, é anazoupurein, em grego, que quer dizer o seguinte, era análogo, reavivar, né? Essa questão era análogo a uma fogueira que existia em Roma, que era exemplo do poderio romano. Pessoas eram pagas para manter aquela fogueira acesa. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Desperta o dom de Deus que há em ti. Analogamente, ele está dizendo, deixando bem claro, que nós, a responsabilidade de manter o fogo aceso é discricionária. Embora que seja, não é, de forma vertical, de cima para baixo, mas a pessoa se torna responsável pela sua vida espiritual. Por isso que em 2 Timóteo 2,15, prepara-te como obreiro bem aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. É outro imperativo. Aí ele vai entrar aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Deixa eu colocar na multilinguagem aqui, que ele vai deixar bem claro, né? 2 Timóteo 2,3, ele vai dizer: sofre como um bom soldado de Cristo. Lê aí, Leandro, tu com essa voz de pregador dos Gideões Internacionais da última hora. Da última hora mesmo, né, professor? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, na linguagem aqui atualizada, diz assim. Aí em diante, professor, até que versículo? Até o 4, porque ele vai dar continuidade, né? Sofre como bom soldado de Cristo, né? Na linguagem dessa Bíblia diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Pronto, até aí. Essa é a primeira analogia, né? Algumas pessoas, né? O soldado romano, não é? É como Sêneca vai dizer, que a vida é ser... Quem quiser viver, tem que viver como soldado. Isso foi Sêneca que dizia. E Epiteto também, reverberando essa ideia citada por William Butler, ele vai deixar bem claro o seguinte, que a vida de qualquer uma pessoa é militar por algumas outras. Ele não está falando nada do cristianismo. E pasma o que eu vou dizer para vocês. Quando uma pessoa era alistado para fazer parte do exército do Império Romano, talvez um dos melhores, não maior, mas um dos melhores exércitos já existentes da história, principalmente porque o Império Romano ele crescia, e ele crescia a partir das legiões romanas, que poderiam ser de 6 mil a 24 mil soldados. Inclusive, quando Paulo escreve essa carta, o imperador é Nero.
E o imperador que antecedeu Nero nada mais é do que o seu tio Cláudio. Cláudio, antes de morrer, tinha acabado de anexar a Inglaterra ao... Seja bem-vindo, meu querido Luciano. Graças a paz. É uma honra tê-lo aqui, viu, mestre? Seja bem-vindo, Luciano. Vamos lá. Qual é a ideia? Ele tinha acabado de anexar a Inglaterra às questões limítrofes do Império Romano. O Império Romano é o maior império até hoje visto. Ele varria algumas partes do norte da África, que a gente conhece hoje como Libéria, Argélia, Marrocos, tanto também de Portugal, quase toda aquela Europa, né, até chegando na Escócia. Só para você ter ideia, as muralhas de Adriano, né, existem as muralhas da China, que nós conhecemos muito bem, existem também as muralhas de Adriano, que podem ser vistas na Escócia até por satélites, né? Até via satélites fora do mundo, do globo. Mas vejam, qual é a ideia do soldado? Existem alguns pontos que são cruciais, por isso que Paulo está falando essa analogia, né? Só para você ter ideia, a palavra grega para soldado é stratiotes, que de onde vem a palavra estratégia. Veja, o soldado ele tinha que ter habilidade, principalmente com a sua arma. Por quê? Para não morrer em guerra. E não somente não morrer em guerra, e também permitir que todo o exército viesse a não ter êxito, a malograr devido à sua falta de habilidade. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Paulo vai dizer, persiste em ler, exorta, até que eu venha. E ele vai dizer o seguinte, medita nessas coisas e nelas ser diligente para que teu progresso seja manifesto a todos. Existe uma questão de progressão, não desconectando a realidade do pregador, do apóstolo Paulo, mas você pode ver, Deus preparou Moisés em 80 anos. Ou eu estou errado? É. 80 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80 anos para estar pronto. Eu sou favorável ao que a W. Tozer disse, até citei na outra aula, que um homem pregador realmente fiel às escrituras, ele tem que ter no mínimo 20 anos de know-how. Não se faz pregador, eu estou falando para vocês pregadores, que eu estou dizendo pastores, tá certo? E a insistência de 1 Timóteo, capítulo 3, é que ele não seja neófito na fé, para não enredar nas questões do diabo, né? Para que ele não possa ser um filáucio, né? Soberbo. Mas preste bem atenção, o soldado ele tinha uma preparação para que ele pudesse estar, além da sua roupagem, não é, que era necessária para isso. Mas o que Paulo está falando aí não é o todo. Paulo está falando de algumas coisas. E ele deixa claro o texto. Sofre, pois comigo como um bom soldado de Cristo. Charles Haddon Spurgeon, no seu livro sobre a crucificação, as últimas palavras de Cristo, ele deixa uma coisa bem interessante. Se o seu Cristo, o seu rei, ele ganha uma coroa de espinho, o que é que você espera acerca do sofrimento? Leonardo Evenhill também disse no livro Porquetado do Pleno Avivamento. Quem não está sofrendo, ele está vivendo o evangelho errado. Martinho Lutero dizia o seguinte, existem 3 formas de conhecer a Deus. A Bíblia, a oração e a dor. O próprio Calvino, do qual eu não sou calvinista, tem tão pouco morro de amores, mas Calvino perdeu a mãe com 4 anos, Calvino perdeu o pai com 30, perdeu a esposa, perdeu os filhos, tinha mais de 45 doenças, a ponto que nos seus últimos dias, ele sem poder se locomover, ele pediu para pregar em cima da cama na igreja em Genebra. Página, das 50 mil páginas que ele confeccionou, nenhuma delas você vê a boca ele emprestando sobre o murmúrio. E é aquilo que eu falei de Lutero, oração, meditação, neuratio, meditatio, tentatio, factium, teólogo. As tentações é que fazem lembrar isso, e Paulo é PhD nisso quando ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11, lembra-te também
das dificuldades que sofri em Antioquia, Listra e Icônio, e que de todas elas o Senhor me livrou. Salmo 34, verso de número 19. Muitas são as aflições do justo e o Senhor o livra de todas. Participa desse sofrimento. Veja, alguns soldados, eles passavam muito tempo longe da família, não estou dizendo que devemos fazer, mas, além disso, eles passavam por muitas dificuldades em terrenos dos quais eles não conheciam. Por exemplo, alguns locais, como até propriamente na Inglaterra, né, naquela ilha, tanto a Inglaterra como a Escócia, neva. Em outras ambiências, como lá na questão da África, o sol é escaldante. E o soldado deveria estar preparado para isso, assim como nós devemos estar preparados, como bons soldados de Cristo. E ele vai deixar bem claro que o bom soldado, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, né? Ele não se embaraça com os negócios dessa vida, né? É o que ele deixa bem claro. A fim de agradar aquele que o alistou. Som. Estamos estudando som aqui. Som. Opa, som. Tá todo mundo escutando bem? Sim. Dá um silêncio aqui. Parou aqui. Som. Tá todo mundo escutando, né? Então, vamos lá. Ok. E além disso, vamos lá. O soldado, preste bem atenção, ele não só fazia atacar, viu, meus amados irmãos? Isso quem disse é William Butler. Ele também não permitia que os outros exércitos avançassem, inclusive com a sua própria vida. Inclusive com a sua própria vida. O soldado se esperava dele a fidelidade ao imperador. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu disse até um jovem pregador aqui, próximo das nossas regiões aqui, né? Eu disse uma coisa bem interessante a ele. Ó. Qualquer pregador que estiver preocupado com a audiência, ele não serve para nada. Qualquer um que elaborar um sermão preocupado com a receptividade do seu sermão, eu estou falando de execução, de pregação, pode ter certeza que ele já perdeu a essência do evangelho. Verdade. Pronto. Vou fazer um sermão aqui, eu vou estar preocupado porque eu quero saber se o pessoal vai dar glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Ai, Jesus. Vamos lá. Só para você ter ideia, quantos sermões Jesus pregou e o apóstolo Paulo e as pessoas choraram? Não estou dizendo que é proibido. Que até Agostinho dizia, né, que algumas vezes ele pregava, né, tecia algumas homilias, e alguns chegavam até a chorar. Tá certo? Alguns chegavam até a chorar, mas não estou dizendo isso. Ou as manifestações carismáticas da igreja é uma aprovação daquilo que está sendo dito. Nada a ver. Nada a ver. E, além disso, de ser fiel ao seu imperador, não é? Como o apóstolo Paulo foi tão fiel que estava para morrer, não só ele como os demais mártires da historicidade da igreja, existe uma coisa chamada de sacramentum. Já ouviu falar sobre isso? Ele fazia esse sacramento, ele levantava a mão para duas coisas. Fidelidade ao exército e fidelidade ao imperador. Ele não poderia recuar. Se ele recuasse, ele era tido como desertor e poderia receber algumas penas capitais. Por isso que Paulo disse a Timóteo: vendo o chão embevecido de sangue devido às perseguições que aconteceram, ele está dizendo, analogamente, dizendo o seguinte: sofre como bom soldado de Cristo. Vejam, meus irmãos, será que nós estamos aptos a sermos literalmente um soldado do exército de Cristo?
será que realmente nós não estamos muito preocupados com a aderência coletiva a partir dos nossos discursos? Será que mudamos o discurso para psicoadaptar e receber aplausos de outras pessoas? Luciano quer falar? Luciano, pode falar. Luciano? Deixa eu só dar uma pausa aqui, só para eu tomar uma água aqui rapidinho, aqui, viu? Pronto, som, pode falar, viu? Luciano, Flávio quer falar alguma coisa, Flávio? Flávio está na praia, é isso, é? Luciano, Fala aí, levantou a mão reverendo ou é Flávio. impressão minha que está errado? Pode falar, Carlos Alberto. Não, só tá querendo ouvir um pouco também o reverendo Flávio. Você é o reverendo Flávio, né? Flávio ele disse lá na aula, eu quero só aprender essa questão dos 4 abismos, né? Se eu aprender isso, eu me sinto satisfeito com a aula, né? Mas é isso que a gente vai fazer lá. Exatamente. Tem a questão da hermenêutica. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa sobre o soldado? Eu fui militar também, né? Que era conhecido como Periquito do Pé Preto, né? Que eu fui da PE. Vamos lá. Som. Luciano, será que o Luciano está aí? Que ele levantou a mão, acho que ele esqueceu e... Vamos lá. Eu fui da CIA Comando, professor. CIA Comando, na 7ª região. Ah, aí tá certo. Mas tu é PE, tu não foi PE. PE tem braçal, tu não tinha. PE. Mas a CIA Comando, quando cai em pé. Justamente. PE, bate com a mão, bate com o pé. Com a pé não tem perdão. Bate com o pé e bate com a mão. Se for cantar isso hoje, meu amigo, acabou-se. Vai preso e enjaulado na hora. Vamos lá. A segunda analogia, né? Só é continuar o texto. Alguém pode ler aí? Que Paulo utiliza, né? O verso 5 em diante. Posso ler? Pode. Minha versão de Almeida diz o seguinte, o 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Som? Você também? Pode ler. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ele faz mais 2 analogias. Primeiro, Gustavo saiu, foi? Meu Deus, ele está no trabalho na padaria. A questão relacionada ao atleta. Aí é o atleta greco-romano, não é isso? É aquele atleta daquelas lutas corporais. Tá certo? Isso quem vai dizer é o William Butler. E em relação a isso, meus amados irmãos, é de suma importância, é o que o Blacker faz, né?
é o atleta nomenon. O que é isso? No mundo greco-romano, ele tinha duas coisas que ele deveria fazer. Ele tinha que ser disciplinado, inclusive as questões dietéticas, né, para a pessoa ser um atleta, não quer dizer hoje, tá certo? Não é de hoje. Já se fazia aquilo, e Calvino deixava bem claro, né, que eles tinham uma alimentação até diferente para poder lutar. Mas a ideia total que Paulo está falando é da disciplina. Paulo utiliza esse recurso também lá em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, Paulo deixa bem claro o seguinte, né? Ele vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 27. Paulo vai dizer, e reduzo o meu corpo para a servidão, para que mesmo depois de tendo pregado a vós outros, eu de alguma maneira não venho ser reprovado. Né? A ideia de eu subjugo, né? No original grego é hipopiazo, que é a ideia de dar um soco, né? De um boxer. A ideia de dar um soco nele mesmo, a ideia da disciplina. Veja, por que a ideia de disciplina? Eu pergunto a vocês se o seu corpo, naturalmente, ele aceita a qualquer momento. Eu vou ler a Bíblia agora e orar agora. Sua mente diz isso. E no mesmo horário, seu corpo diz a mesma coisa? E aí, Não. Caio? Não, de maneira nenhuma. Você já percebeu que existem vários empecilhos de forma discricionária? Veja, ele diz, vou ler a Bíblia agora. Recebeu uma mensagem no WhatsApp, ele já começa a ficar desfocado. Paulo está dizendo isso acerca da disciplina que Timóteo deveria ter enquanto pastor na igreja de Éfeso, e depois ele vai ser bispo, né? Ao que tudo indica, ele vai morrer em 130, se eu não estou enganado, é o ano que Timóteo vai morrer. Ó, o Luciano está dizendo que participar das competições, né? A alimentação, tanto hoje, né? Por exemplo, o ex-presidente foi acusado, né? Tem vários impropérios, inclusive, de dar leite condensado aos soldados do Exército, né? 90 milhões sobre o recurso financeiro para que eles pudessem ingerir leite condensado. Quem sabe aqui um pouco que malha, você só desenvolve a partir de uma alta taxa de glicose. Eis aqui o melhor combatente de 2008 2009. Fui em 2004, 2005. Por que a alimentação? A questão do leite condensado, que é a questão de açúcar, glicose, aumenta no sangue, você consegue se recuperar mais rápido e é muito barato isso. Né? Tem as questões também hoje, né, de maltodextrina e outras coisas, né? Mas naquela época já existia a questão da disciplina. Hipopiase, né, acertar um murro contra si mesmo. Por isso que Paulo vai dizer, né, em Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne para não fazer o que é do vosso querer. Por isso que ele lista as obras da carne e a obra do espírito. E uma das questões da obra, não, do fruto do espírito, né, Gálatas 5, 24, né, o fruto do espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Veja, a disciplina é fundamental, não só no que diz respeito à Bíblia, mas outras coisas, mas olhando para o seio eclesiástico, nessa perspectiva, nós devemos ser disciplinados, inclusive isso é bíblico. 1 Timóteo capítulo 4, versos 5, pela oração e pela palavra de Deus, essas coisas são santificadas. João 17, a minha palavra é a tua verdade, santificam na tua palavra, que a minha palavra é a verdade. Lá em Josué, capítulo 1, verso 8, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Existe essa questão de que nós devemos, sim, ter esses recursos. Vou mandar para vocês um livro sobre a oração de Martim Lutero, que ele entrega ao Pedro o Barbeiro, que na época... Não é a questão da barbearia, não era só barbearia, tá certo? Virava também questões terapêuticas e até debates teológicos dentro da barbearia, amigo de Lutero, mas ele fica exilado porque ele mata o genro dele com uma facada no estômago. Aí Pedro ele sai exilado lá na Alemanha. Mas lá ele vai dizer, ele escreve um livro acerca da oração. Ele mesmo dizia que muitas vezes o corpo dele não queria orar, e o que é que ele fazia? Ele recitava um salmo, cantava um hino, falava ao credo com segurança soteriológica da salvação,
né, do credo sobre que Cristo morreu. Ele tem até 10 sermões sobre o credo, está lá citado nas obras de Martinho Lutero, são 10 volumes. No primeiro volume ele cita uns sermões sobre o credo, tá certo? E ele deixa bem claro que o corpo ele não quer. E ele se sentia triste quando o coração dele não queimava quando ia orar. Não era pentecostal, não é? Mas é isso que deve acontecer, essa disciplina, essa questão dioturna da gente meditar, estudar, ler as questões gramaticais, né? É aquilo que Charles Haddon Spurgeon dizia: visite bons livros, mas more na Bíblia. A Bíblia é o único livro que o autor está dentro dela. Norman Geisler e o Nix deixam uma palavra bem interessante, que a Bíblia, quando ela é lida, quando ela não é lida, é um leão que está na jaula. E quando ela é lida, é um leão que abre, está pronto e apto para atacar. Tem um sermão de Jonathan Edwards, que é muito bom. Leia a Bíblia contra você, porque a Bíblia ela dá a verdadeira, né, radiografia de como nós somos. Jamais. O credo não é católico. Isso é Luciano, o meu amigo aqui do Arruda, né, Luciano? Luciano Ferreira aqui do Arruda, não é isso? Não, o credo não é católico. Tá certo? Philip Schaff tem até um livro, ele fala sobre isso. O credo, ele vai dizer, enquanto Deus nos deu a Bíblia, o credo é a resposta do homem, né, de agradecimento e louvor à questão daquilo que Deus fez. O credo é um resumo da fé. Ele não é católico, tá certo? O credo nicênico, o credo apostólico, não é o que nós chancelamos, né, como verdade. Por exemplo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Você crê que Deus é todo-poderoso, sim ou não? Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus, seu único filho, que foi concebido pelo Espírito Santo, gerado no ventre de Maria, nasceu, foi crucificado, morto, padeceu na mão de Pôncio Pilato, né? Padeceu na mão de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia e subiu aos céus, da onde está a destra de Pai de Deus Todo-Poderoso, da onde virá julgar tanto os vivos como os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na igreja, creio na ressurreição dos mortos e creio no perdão dos pecados e creio na vida eterna. Amém. Parece católico, mas católico no sentido universal da coisa, mas no sentido... Claro que sim, a igreja sempre burlou. Não é burlou, não, ela tomou próprio para si, mas muitas igrejas, né, de cunho reformado citam o credo apostólico. A igreja presbiteriana bíblica fundamentalista cita o credo apostólico. Inclusive, eu até já preguei sobre o credo apostólico. É até uma boa, porque sistematicamente você pode pregar sobre o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você pode ver as questões da analogia. E o credo ele é feito para chancelar uma verdade daquele mal-estar hermenêutico que está existindo. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que Cristo é um homem, acreditam que Cristo é um fantasma, fruto do gnosticismo, da onde nasce o docetismo. Aí, quando diz que Cristo foi gerado pelo Espírito, que foi concebido pelo Espírito Santo, gerado por Maria, ele está dizendo que Cristo é humano. E quando Cristo morre e padece na mão de Pôncio Pilato, também. E a ressurreição é um combate à ideia grega de que as pessoas não acreditavam na ressurreição, acreditavam que quando a pessoa morre, a alma está sendo liberta do corpo, que é a prisão. Certo aí? Então, vamos lá. Eu falei da primeira analogia, que foi sobre o soldado. A segunda analogia... não é? Foi do atleta. E agora a gente vai falar sobre qual? Perdão, tem algumas coisas para falar. O atleta também, ele observa as regras, tá certo? O que é ver as regras? Nós devemos defender a nossa fé, tá certo, meus irmãos? Defender a fé com unhas e dentes. Essa é a observação da regra. E não só no sentido disso, mas naquilo que diz respeito para chancelar a nossa moral. As regras são, veja só, ninguém aqui é heterodoxo, contrário à lei ou
acima da lei, como alguns juristas do STF, não é? Alexandre de Moraes, ele pensa que está acima da lei, não é? A Constituição é como existem algumas questões teoréticas sobre a Constituição brasileira, não é? E parece-me que, né, a ideia constitucional aqui no Brasil é de Ferdinand de La Salle, que inclusive era amigo de Karl Marx, que a Constituição nada mais é do que um papel. Tô certo aí, Caio? Ferdinand de La Salle, você que é sociólogo. Caio tá por aí, Caio. Ferdinand de La Salle, né? Depois tu manda algumas coisas lá se estiver falando sobre isso. Mas vamos lá. A outra... Opa, tem mais alguém chegando aí, viu? Seja bem-vindo, meu querido mestre. Tá aparecendo aqui. Vamos lá. A outra analogia é a analogia. Pasmem que faz. Já está fazendo 1 hora, né? Faz 1 hora e 20 minutos que nós estamos tendo aula. Parece mentira, mas é. E a outra analogia é sobre o lavrador, não é? O que diz aí no verso 6, não, no verso em diante aí? Lê o 5 aí, por favor. O 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pronto, 2 coisas aí rápidas sobre essa questão do lavrador. O lavrador, ele deve estar pronto para trabalhar em qualquer hora. Martim Lutero dizia o seguinte, a vinha é o nosso trabalho e a palavra de Deus é a nossa vinha, da qual devemos trabalhar todos os dias. Parece até repetitivo, mas não é cansativo, porque ele está falando, né? O lavrador, ele tem que estar pronto a trabalhar em qualquer momento. Se uma aplicabilidade hoje, se for a nossa realidade, você deve estar pronto na faculdade, no ônibus, no trabalho, em qualquer momento, você deve estar pronto para trabalhar. Grupo discipulado, intervalo bíblico na escola, intervalo bíblico no trabalho, conversar com as outras pessoas acerca daquilo que é o evangelho. Tem que estar preparado. Eu gosto de Spurgeon, que quando ele cita John Bunyan, inclusive ele se converte lendo John Bunyan. Ele diz o seguinte, é impossível John Bunyan citar uma frase e não citar um versículo da Bíblia. Se cortarmos o braço dele, o sangue dele cheira a Bíblia. Lavra está pronto. Está tão pronto que ele fez da prisão na Inglaterra o seu lugar, o seu recôndito para escrever os seus livros, inclusive tendo várias pessoas de sua família doentes, inclusive a sua filha. Lutas constantes com o diabo dentro da cadeia pela sua abstinência sexual, porque sua esposa não poderia lhe visitar. Ele escreve nada mais nada menos do que um best-seller depois da Bíblia, King James, lá na Inglaterra. O Peregrino. Quem escreve é John Bunyan. Porque ele estava preparado em todo momento, como um lavrador, para trabalhar. Pode falar, Carlos Alberto. Pode falar, Carlos Alberto. Não, pode falar, mestre. Pode falar. Estou ouvindo. E outra coisa, vamos lá. O lavrador, ele planta agora e nasce no mesmo dia? Não. Não. Aguarda o tempo da colheita. Ele espera o tempo da colheita. Muitos de nós, o nosso cristianismo é espasmódico, né? Imediatista. Eu conheço uma história que Ronaldo Lindoro contou, ele só não disse o nome da mulher.
A mulher chegou no campo missionário com 18 anos, viu? E ela tem mais de 50, até hoje ninguém se converteu. Ela está lá. Meu Deus. Quer dizer que ela está fazendo alguma coisa errada? Não. Não. Mas ela está esperando o tempo da colheita. A dona Hudson, 13 anos, pregando. Ele entregava os panfletos em Mianmar. E as pessoas não se convertiam. Chegou um dado momento que a situação foi tão agônica que mandaram ele passar por brasas vivas, quentes, para ele passar por cima, como punição. E ele passou, ele perdeu a parte sensorial do pé de baixo. A pele que reveste a questão sensorial do pé. 13 anos, chegou um dado momento que ele chegou a uma determinada tribo em Mianmar, e em Mianmar, lá quando ele chegou nessa tribo, o pessoal disse, olha, o senhor conhece um tal de Jesus? Por quê? Porque há 13 anos os nossos pais encontraram esses bilhetes aqui falando sobre Jesus e a gente quer aprender mais acerca de Jesus. O senhor conhece? Missionária Dona Hudson. 13 anos depois. Mianmar hoje é uma cidade que foi repleta pelo cristianismo. Mianmar. Veja, as coisas não acontecem e no que se diz respeito a cristianizar pessoas. Talvez, você bem será vocês, eu não quero ser discricionário. Eu participo de uma igreja que ela é quase neopentecostal, a Assembleia de Deus Madureira, nada contra uma igreja, pastor excelente. Mas às vezes você fala as coisas, parece que entra no ouvido e sai pelo outro, pô. Gente acha que é um ódio santo pela teologia. Graças a Deus a gente já está se adaptando. A gente não, as pessoas estão conseguindo se adaptar a determinadas coisas. Mas é difícil desintoxicar uma igreja. Tem um aluno nosso aqui, meu amigo Júnior, né? Ele pegou uma igreja assim que estava muito mal acostumada com os sermões neopentecostais triunfalistas. Ele, depois que o pai dele foi sepultado, né, o pastor Rogério, o que acontece? Hoje ele já começa a ver esses bons frutos. E a gente não pode ser imediatista e celérico em relação a isso. Nós devemos pensar a longo prazo. Poxa, professor, estou na minha igreja lá, eu só vejo os pagãos e os triunfalistas tendo oportunidade. Ore! Continue estudando. Ah, meu nome não é nem lembrado. Meus amados irmãos, se for contar um pouquinho da minha história aqui, não sou melhor do que ninguém, nem sofri como Jó, muito menos como Paulo. Eu fiz parte de uma igreja que nunca quis investir um centavo em mim, gastar dinheiro com tudo. No ano que eu entrei dentro do seminário, eu entrei lá porque era mais barato. Sabe quanto a igreja me ajudou financeiramente? 0! E eu vi a igreja ajudando outras pessoas com outras mobilidades. Nem por isso eu odiei ninguém. A ponto de outras pessoas da igreja estar fazendo seminário na mesma época que eu nunca fui nem citado como seminarista da igreja. Pouco me importa, meus irmãos. Entendeu? A grande questão é que nós estamos semeando primeiro em nós. Não somente por causa desse curso. Longe de mim. Isso aí é só um pouquinho do iceberg. Tá certo? Meus irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Não, senhor. Não. Hudson Taylor disse, né? Se eu tivesse 100 vidas, eu dava todas elas pela China. Um homem que já chegou, quando a mulher dele estava grávida, perdeu, né? Os filhos, né? Que tinham acabado de nascer. É complicado. Bem, o que a gente tem mais aí para a gente falar? Vocês estão entendendo a aula, meus irmãos? Queria saber se vocês estão entendendo aí. Amém. Com certeza, professor. Amém. Ainda tem mais 3 pontos. Né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu sou muito... Eu não sei se eu aprendi isso, né? Eu vi as mensagens, viu? Cadê Leandro Barreto? Está por aí? Eu vi aqueles caras pregando, as pessoas pregando gideões, pregando em vários lugares. Eu disse, Deus, eu vou pregar o quê? Tantos temas de mensagem, né? Aquela coisa toda.
É verdade. Hoje, olha, não tem coisa melhor do que você pregar expositivamente. É algo assim, fora do comum. Carlos Alberto, pode falar. É verdade. Uma coisa que o senhor falou, assim, que o senhor falou anterior, nós estamos investindo, primeiramente, no conhecer a palavra, no conhecer conhecer um pouco da grandeza, da grandeza de Deus, através da palavra. E como o senhor fala também, com esse assunto agora, eu já fui convidado para pregar numa vigília em Pojuca, onde tinha numa noite só, eu era o quarto pregador, eu era o último. Mas, professor, cada um que vinha, que começava a pregar, os cabas era bom demais. É teologia, aquela coisa toda e tal. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar, velho? Se esse cara prega desse jeito. O segundo, e pregava também, o terceiro, a mesma coisa. Aí eu pensei, quando chegar na minha vez, eu vou dar uma rajada de línguas estranhas. Já estava pensando nisso. Aí eu disse, vou dar uma rajada de línguas estranhas. Mas só que não é o meu perfil. Não é meu perfil. Meu Jesus, quer que eu vou pregar? 3 homens já pregou nessa noite, nessa madrugada, e cada um mais melhor. Um soltou a genealogia de Jesus todinha. Todinha a genealogia. Quando chegou em Cristo, deu um grito. Cristo! Foi aquela coisa toda. Aí eu digo, meu Deus. Aí Deus falou no meu coração, o Espírito de Deus falou no meu coração. Fala do meu amor, do meu evangelho, como foi que você foi resgatado. E eu falei da forma como eu fui resgatado através do evangelho de Cristo, da palavra, de pessoas simples, que falou do amor de Cristo na minha vida. E eu falei, normal, preguei, ministrei. No final, quando terminou a vigília, pela manhã, 2 jovens me procurou e disse, eu estava precisando ouvir isso que você falou. Eu vou perseverar, igual você. Eu vou perseverar e eu vou vencer também. E assim, e naquele momento me deu uma alegria tão grande na minha alma, porque não é por muita coisa, não, nem querer enfeitar, nem querer mostrar para alguém. Eu acho que o Evangelho de Cristo é isso, é você falar da grandeza de Deus, falar do verdadeiro, da boas novas. E isso é coisa grandiosa. Agora, o que tem muito por aí é pessoas querendo se engrandecer através do conhecimento que tem. Lamentável. Isso é lamentável. Fica à vontade. Mas é muito bem colocado aí, Carlos Alberto. Eu ficava pensando assim, vou pregar o quê? Hoje, meu Deus do céu, eu não quero, nem tema eu coloco. Abra a Bíblia, explica o texto, leio, explico, acabou-se. Louvado seja Deus, né? Caio, pode falar, Caio. Caio, não. Aline Inácio, pode falar. Rapaz do céu, meu professor. Professor, pegando o gancho de irmão, assim, mais uma consideração do que você falou sobre, assim, como a gente é carente hoje no cenário evangélico da pregação expositiva, né? Porque você lembra quando eu levei uma palavra um domingo à noite que eu peguei... Eu lembro. João 17. E, assim, é algo assim... Eu queria, assim, tirar uma dúvida, assim, a orientação de como pregar expositivamente, porque, assim, a gente vê que é muito difícil, você prega expositivo, é a melhor que tem, mas, assim, não é fácil, né? Nesse cenário, como você fala, cenário piniquim, né? Onde você está falando da aderência do povo ou da sua parte, Caio? Dos dois, né? Dos dois, assim. É uma dúvida, mas como pregar expositivamente e por que as pessoas hoje assim, não têm essa preocupação, né? Assim, a gente sabe que nesse cenário que a gente vive hoje, né? As pessoas, assim, por que você não tem essa preocupação de pregar o texto expositivamente, essa preocupação em ser fiel ao texto, né? Porque o que a gente fala com a teologia que tem que ser realmente assim, escravo do texto. Eu queria uma consideração assim. A gente vai falar sobre isso, né? Muito bem colocado aí, porque tem tudo a ver com a questão epistolegráfica do apóstolo Paulo. Olha só, você falou, por que ninguém prega expositivamente? Porque você consegue manipular o texto e a pessoa através de uma mensagem ou topical ou uma mensagem temática.
Quem vai reger, perdão, a administração vai ser o tema e não o texto. Terceiro lugar, a pregação, quando não é expositiva, não estou dizendo que todas as mensagens temáticas acontece isso, não. Pelo amor de Deus, viu? Nem topical. Mas o que acontece? É mais fácil para a aderência coletiva, né, uma mensagem temática, não é? E, geralmente, os temas são intercambiáveis com triunfalismo e vitória. Outro ponto. Quarto ponto em relação a isso. As pessoas são péssimas em relação à leitura, desde as questões de aparato bíblico até mesmo de livros intercambiáveis com a Bíblia, teológicos, enfim. E pregar expositivamente. Eu vou dar aquilo que Bob Leyuter disse no seu livro sobre hermenêutica, que eu vou encerrar aqui, que minha coluna está dando muito. Não estou conseguindo ficar sentado direito. Mas vamos lá. E já faz 1h30 que a gente está estudando, né? Vamos lá. Lê o livro que você leu 3 vezes. Professor, é isso mesmo. Pegar o livro de Isaías, 66 capítulos, vai ler. O do Salmo nem tanto, né? Porque o Salmo é um pouco mais individual. 3 vezes. Ter uma ideia. Vamos lá. Quem escreveu o texto, por que escreveu o texto, para quem escreveu o texto e qual a ideia que ele tem da recepção daquilo que o texto foi escrito. Fato. Depois, saber o cenário cultural, saber o cenário político da época e o cenário geográfico. Hebraico e grego também, né? Alguns pontos, mas eliminando essa parte. Fazer uma análise lexical das principais palavras que forem utilizadas. Ademais, até mesmo uma análise lexicográfica, analisar o texto da palavra, as questões semânticas, né? Análise diacrônica e sincrônica. Como aquela palavra foi utilizada, desde a Septuaginta, se for Novo Testamento, até como foi utilizada. Sincrônica é analisar a palavra como os próprios apóstolos confeccionaram o Novo Testamento. Isso é um exemplo básico que eu falo sobre a questão da pregação. Essa pregação expositiva, né? Das questões. E deixar o texto falar da melhor maneira possível e ler comentários plausíveis. Comentário de Hernandes Lopes é bom, né? Eu sou indagado direto. Mas é um comentário homilético, não é exegético. Comentário exegético, bom do Novo Testamento, é um dos melhores. Simon Cashman e de William Hendricks. O comentário da editora Cultura Cristã, os comentários, todos eles do Antigo Testamento, muito bons. Champlin é bom, mais ou menos. Não é tão bom assim, não, viu? É porque entrou muito no popular. Novo Testamento, William Butler. Novo Testamento, comentário histórico-cultural do Craig Kinner e um bom dicionário bíblico. A gente vai fazer uma aula, vou fazer uma aula aí, uma live, vou fazer uma live com só a gente mesmo, pessoal do grupo, ou até mesmo no Instagram. Eu vou dar todas essas dicas e mostrar na prática para que a gente possa consubstanciar essa ideia de uma pregação expositiva. Tá certo? Ótimo, professor, ótimo. Para a gente ter esse fulgor. E outra coisa. Muito bom, muito bom. Veja, eu não sou coach, não, tá certo? Mas se você quer pregar expositivamente, na minha igreja ninguém prega. Então escute pregadores que preguem expositivamente. Josafá Vasconcelos, Hernandes Lopes, Augusto Nicodemos, não estou dizendo que você deve ser igual a eles, tá certo? Na execução. Mas você vai vendo. Você vai vendo. Você vai aprendendo. Tem várias igrejas aí. Primeira igreja presbiteriana do Recife. Tem vários vídeos lá, as pessoas vá pregar expositivamente, meu irmão. Porque o seu arsenal vai sempre estar cheio. A sua aljava sempre vai estar cheia. Vai estar precisando ir atrás de tópico, de mensagem, de como vou, qual a pregação que eu vou fazer. Tem gente que faz assim, eu tenho um tema, eu só não tenho um texto para pregar. Pelo amor de Deus, irmão. Como é que é isso? Então ele não tem nada. Ele tem um tema, ele vai pegar, ele não tem um texto. Então o sermão dele não foi exaurido a partir da confecção do texto bíblico. Não foi. Tá certo, meus irmãos?
Vamos orar, agradecendo a Deus nesse momento. Estamos a 1 hora e exatamente 1 hora e 40 minutos, tá certo? Nem parece que passou 1 hora e 40, com todo respeito. Nada, Não. nem parece. Agora que começou, Agora começou. Agora começou. Pedir aí que nosso irmão Carlos Alberto, ele ore para a gente encerrar aqui, em nome de Jesus, essa aula. amém. Oramos. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela